Olá, nosso querido internauta, seja bem-vindo ao nosso canal para mais esse vídeo. E hoje nós estamos tratando um tema importante da Bíblia, divórcio e novo casamento. O que a Bíblia diz a respeito disso? Mas antes de nós começarmos, eu vou me apresentar. Sou o Joel Rodrigues, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pastor Benildo Gabriel. Ele é pastor da Igreja Adventista também, e ele traz esse estudo para nós hoje. Ok, irmão Joel, boa noite a todos os irmãos, amigos que estão também, que vão assistir essa live. Esse assunto é importante, irmão Joel, esse divórcio e novo casamento, é muito importante a gente ter uma compreensão bíblica, né? A gente vai analisar, assim, 3 partes. A visão bíblica, depois o que Ellen White escreveu sobre o assunto e o que os movimentos dissidentes dizem sobre o assunto, sabe? Então a gente vai analisar esses 3 pontos nessa noite. Pode já projetar aí na tela para a gente começar aí a comentar. Vamos começar com aquilo que... A gente vai começar com o que a Bíblia diz, né? Vamos começar com aquilo que a Bíblia fala a respeito do assunto. Isso. Vamos o que a Bíblia então, fala. O que a Bíblia fala a respeito do assunto. Justamente. Então, divórcio, novo casamento. Podemos já ir para outro slide, irmão? Joel? Para a gente começar aí? Porque aí está aí. Ok, então a nossa base bíblica, nós vamos analisar Mateus 19, especialmente Mateus 19, do verso 3 até o verso 9, e também tem Mateus 5,32, que é a mesma coisa que está em Mateus 19, 9. Mas as duas referências na Bíblia para este assunto de divórcio e novo casamento, a gente encontra no Evangelho de Mateus, tanto no capítulo 19 quanto no capítulo 5, sendo que o capítulo 19 ele é mais amplo sobre esse assunto. E eu quero analisar a partir do verso 3, o que diz a palavra de Deus a esse respeito, né? É o próximo slide, já vai dizer a partir do verso 3 até o verso, acho que até o verso 5, me parece, do 3 ao 5. Então, Exatamente. Nós vamos ler aqui o texto bíblico, diz assim, a partir do verso 3 do capítulo 19 de Mateus. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu, dizendo-lhes, ou disse-lhes, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Ou ele faz uma interrogação, e serão 2 numa só carne? Irmão Joel e amigos, eu quero analisar aqui esses versos aqui, do verso 3 ao verso 5. Primeiro ponto, o assunto em discussão aqui era casamento. E já pessoas casadas. Porque assim, tem algumas pessoas que interpretam o texto e acham que aqui não está falando já de casamento em si. Mas o texto deixa bem claro, nós vamos analisar depois aí, na sequência, porque veja a pergunta que os fariseus fazem a Jesus. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, estava falando de gente que estava casada. Então, é correto repudiar a mulher por qualquer motivo. E essa pergunta, irmão Joel e amigos, não é uma pergunta apenas se era correto separar. Pergunta, a pergunta, nós vamos analisar que a pergunta envolve não só
um repúdio, mas é um repúdio seguido de um novo casamento. Então, o texto está tratando disso. Então, quando eles perguntam, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estão nessa intenção. Então, Jesus disse, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, veja que está dentro do casamento. A questão é o casamento em si. Então quer dizer que essa palavra repudiar, no sentido que os fariseus estavam perguntando, ela era não apenas abandonar a mulher, mas seguido de um divórcio. Isso, seguido de um divórcio para um novo casamento. Uma carta de divórcio para novo casamento. Isso, para um novo casamento. A proposta, a pergunta, nós vamos ver agora a partir do verso 5 e até o verso 8, nós vamos começar a entender isso. Então, vejam só, a partir do verso 5. Assim não são mais dois, Jesus fala, né? Mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, olha, agora veja, o que eles dizem, os fariseus falam para Jesus, ou perguntam para Jesus. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio repudiá-la? Então, eles voltam agora e dizem, mas espera aí, Jesus, ele quer dizer assim, fosse na linguagem de hoje, né? Mas Jesus, mas e por que Moisés mandou dar carta? E por que Moisés mandou dar carta de divórcio, veja, e repudiá-la? Então, a gente sabe que no tempo de Moisés, ali a carta de divórcio não era só para uma separação simples, era separação seguida de novo casamento. Por isso que eles fazem essa pergunta para Jesus. E por que Moisés fez isso? Aí Jesus responde, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, aí Jesus fala, não, peraí, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Foi por causa da dureza dos vossos corações. Então, o assunto, repito, em pauta, o assunto em pauta era uma separação, um repúdio, um divórcio seguido de um novo casamento, que no tempo de Moisés se fazia isso. E por isso que eles perguntam, mas por que Moisés mandou? Por que Moisés? Moisés mandou por causa da dureza do coração de vocês. Bem, certo. Pastor, veja, uma pergunta aqui. Sim, tem gente que fala que quando Jesus fala por causa da dureza dos vossos corações, Jesus estaria se referindo que quem se divorcia é que está sendo duro. Mas eu tenho um entendimento que quando Jesus fala por causa da dureza dos vossos corações, é por causa da ruindade de um cônjuge ou de outro. Então, às vezes, o cônjuge, em vez de conversar, por exemplo, o marido conversar com a esposa, ou a esposa conversar com o marido a respeito dos problemas, ele vai lá e adultera. A minha mulher não está concordando comigo, em vez de eu conversar com ele, eu vou lá numa casa de prostituição, lá no Meretrício, ou vou dar ouvido lá para a esposa de outra pessoa lá e vou cometer né? Então, a pessoa, em vez de procurar o diálogo, ele procura tipo uma vingança, ele procura o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, geralmente, é o pecado. Então, eu penso assim que a causa, por causa da dureza dos vossos corações, é por causa do pecado de vocês, né, contra o seu cônjuge. Você não quer conversar, não quer dialogar, não quer ter trabalho para manter o relacionamento. Seria isso, pastor? Também. Porque assim,
o grande dilema aí do diálogo dos fariseus, essas perguntas que eles fazem para Jesus, e a resposta que Jesus dá, quando Jesus fala assim, não é correto. Aí diz, não, mas Moisés mandou. Moisés mandou. Aí diz, não, mas foi por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, porque qual era o problema lá, irmão Joel? É que no tempo de Moisés, eles divorciavam e casavam outra vez por qualquer motivo, qualquer razão, as razões mais triviais possíveis. Então, o diálogo ali está em torno disso. Então, eles, não, mas Moisés mandou Moisés disse que a gente pode dar carta de divórcio, Moisés mandou dar carta de divórcio, a gente largar e casar outra vez e tal. Era isso que, na mente deles estava isso. É tanto, isso a gente encontra no texto, mas tem um comentário de Ellen White, que está no maior discurso de Cristo, que é o próximo slide, que vai, assim, nos ajudar também a entender o que nós estamos falando aqui. Observe que ela diz, ó, entre os judeus era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas. E a mulher se achava, então, em liberdade de casar outra vez. Tá vendo? Que o assunto, ela está comentando Mateus 5:32, que é Mateus 19 ali, 9. Entre os judeus era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas. Triviais ofensas. E a mulher se achava, então, em liberdade de casar outra vez. Então, veja que o problema aqui era separação pelas coisas mais triviais, seguida de novo casamento. Aí ela diz, esse costume levava a grande infelicidade e pecado. Isso era um costume na época de Moisés. Por isso que Jesus falou para pastor, é nesse ponto que eu fiz aquele questionamento do slide anterior, entendeu? Então, em vez da pessoa, por uma trivial ofensa, ele ir lá e procurar reconciliar, conversar, dialogar, para procurar se entender, ele fala, não, eu não quero conversar, eu já quero trocar de marido, quero trocar de mulher, e já vai. Então, é essa a dureza de coração que eu acho que Jesus se referia. Em vez de você procurar se entender, você procura logo a separação. Isso, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja... E Jesus, quando colocou o casamento, mesmo para depois do Jardim do Éden, ele não queria que a pessoa, não, qualquer ofensa que você me fizer, eu já separo. Não, o pecado tem lá seus problemas, você erra, eu erro. Então, a gente tem que conversar os dois e procurar se entender. E não partir logo para um divórcio, para uma separação, para uma vingança, né? Não. É isso mesmo. A questão, vamos deixar bem claro aqui para os nossos irmãos, amigos que estão nos ouvindo e assistindo. Qual era o problema no tempo de Moisés? O problema era que lá os judeus que tinham qualquer problema com a esposa, com o esposo, qualquer problemazinho simples, o mais trivial problema. Vamos lá, Moisés. Moisés, me dá uma carta de divórcio aí, não quero mais viver com essa mulher, não. Aí, deixa eu ver aqui. Ficou um pouquinho escuro. Aí o que acontecia? Parecendo um vagalume aí. Vamos lá, deu um panezinho aqui, mas voltou. Veja, aí o que acontecia? Moisés dava uma carta de divórcio. E agora, eles tinham... A mulher ficava livre para casar outra vez. Então, é isso que eles estão discutindo lá em Mateus 19, e é isso que Ellen White fala aqui no maior discurso de Cristo, a página 63,
repito, entre os judeus era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas. E a mulher se achava, então, em liberdade de casar outra vez. Veja, que tinha essa liberdade de casar outra vez. Ah, não era uma questão grave, não era um problema grave, era qualquer coisa, Nós vamos, na sequência, nós vamos ver. Na sequência, nós vamos ver aí quais eram as razões. Aí diz, ó, no tempo de Moisés, se permitiu o divórcio por motivos triviais, como mau cheiro, ser má cozinheira, ou desavenças domésticas. Então, tinha um desentendimento. A gente não tá se entendendo, não. Então, vamos lá em Moisés. Vou pedir o divórcio lá. A infertilidade da mulher. Se a mulher não tinha condições de ter filho, ficar grávida. Então vamos lá para Moisés. Vou pedir divórcio para casar outra vez. Era frequentemente considerado um motivo válido, pois o objetivo do casamento era ter filhos, e até a infertilidade da mulher, né? Então, vejam, esses motivos todos, tem outros até, alguns falam assim, que até se a mulher deixasse o feijão queimar lá, e o marido ficar chateado, o marido, não, vou conversar com Moisés ali para pedir uma carta de divórcio e eu vou me separar. Então, as mais triviais ofensas, por isso que Ellen White comenta isso, e no texto que nós lemos de Mateus 19, do verso 1 até o verso 8, fala isso. Aí nós vamos analisar agora o versículo 9, que é o versículo 9, irmão Joel, e meus irmãos e amigos que estão nos assistindo aí. O verso 9 é o verso-chave principal da nossa reflexão, do nosso estudo. Nós colocamos aí, a princípio aqui, duas traduções, né? Duas traduções diferentes. A primeira, a CF, que diz assim, ó, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo tá bem pequenininho aí, por causa de fornicação, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Na NVI, veja agora como é que diz. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Então, nós temos aqui duas traduções. Uma fala de imoralidade sexual, porque aqui no texto tem uma cláusula de exceção, que nós vamos analisar mais à frente, e a cláusula de exceção na ACF é por causa de fornicação. Na NVI, imoralidade sexual. Aí nós vamos ver mais duas traduções. A NA diz assim, eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Veja, essa tradução já diz relações sexuais ilícitas. Na NTLH diz assim, portanto, eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, e casar com outra, comete adultério. Porque aí nós temos 4 traduções aí, irmão Joel. E alguém pode perguntar, mas qual é a tradução correta? Porque em uma tradução é relações sexuais ilícitas, em outra é caso de adultério, e outra é fornicação. Qual é a tradução correta? Aí, isso que nós vamos ver na sequência. O porquê, né? O porquê dessas traduções. Entendeu? A pergunta é, por que várias traduções? A pergunta é essa. Por que várias traduções? Aí, irmãos e amigos, nós vamos analisar direitinho o porquê dessas várias traduções. E que todas elas estão corretas. Então, em Mateus 19, 9, a cláusula de exceção é porneia, que está no grego. Ou no grego aparece porneia. Quando a pessoa lê Mateus 19, 9, a palavra que aparece lá é porneia. E o que significa a palavra porneia?
significa relações sexuais ilícitas. Aí inclui adultério, inclui incesto, inclui prostituição, inclui imoralidade sexual em todas as formas, inclui fornicação e impureza. Então, essa palavra que está no grego porneia, em Mateus 19:9, que é a cláusula de exceção, que Jesus diz assim, a não ser por causa de porneia, ela é abrangente, é todo tipo de relações sexuais ilícitas que a pessoa comete. Então, quando Jesus, agora, irmão Joel e amigos, é o seguinte, quando Jesus fala com eles, com os fariseus, porque os fariseus estavam perguntando o que para ele? E Moisés, por que Moisés mandou dar cá de divórcio e repudiar? Por qualquer razão, por qualquer motivo. Aí Jesus falou, por causa da dureza dos corações. Agora, ele disse assim, eu vou dizer para vocês, só tem uma razão para um novo casamento. Só tem uma razão para separação e novo casamento. Só tem uma razão para separação seguida de novo casamento. Porneia. E porneia significa relações sexuais ilícitas. Você ia comentar? Pode comentar, irmão Joel. Você ia comentar? Aqui no caso a gente pode colocar, assim, só para clarear o nosso internauta, a gente pode colocar aqui incesto, prostituição, Isso. pornografia, necrofilia, homossexualismo, tanto masculino como feminino, né? Pedofilia, né? Porque eu acho assim que esses pecados que eu acabei de citar, provavelmente eles nem aconteciam, ou se acontecia, não era assim tanto quanto hoje naquela época, né? Mas hoje estão mais visíveis, aflorou mais na sociedade. E se Jesus estivesse hoje, ele falaria, ó, está incluso, está tudo aí nesse bolo, né? Uhum. Então, é o termo. Porque a gente tem que analisar esse termo, né? O termo porneia. Então, Jesus fala para eles, olha, eu digo a vocês, qualquer que deixar a sua mulher, a não ser, veja que existe aquela, a não ser por causa de porneia, por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Nós vamos ver aí um pouquinho, irmão Joel, no próximo slide, esse pensamento completo de Ellen White sobre, comentando esse texto. Ela diz assim, ó, comentando lá Mateus 5:32 e o Mateus 19:9. Entre os judeus, era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas. E a mulher se achava então em liberdade de casar outra vez, né? No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver, agora, olha essa palavra, que não podia haver dissolução do laço matrimonial a não ser por infidelidade do voto conjugal. Então, ela diz, no Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução. O que é dissolução? É dissolver, é acabar completamente. É deixar de existir. Então, não podia haver dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto conjugal, que a pessoa promete fidelidade lá no altar. Então, veja que tudo está falando dentro do casamento, não tem nada fora do casamento aqui, é dentro do casamento. A questão é infidelidade ao voto conjugal. Aí ela continua. Qualquer de ser ele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Está no maior discurso de Cristo, página 63. Então fica claro assim, né, o que Jesus falou em Mateus 19, especialmente no verso 9, a gente comentou bastante ali
a questão dessa cláusula, e a gente vai entrar nessa cláusula agora, a gente comentou bastante para mostrar que o diálogo... Assim, Sim. A gente tem aqui uma questãozinha que naquele tempo, no tempo de Jesus, quando a pessoa estava prometida para casamento um para o outro, o esposo para a esposa, que é aquilo que hoje a gente chamaria de noivado, já era assim, tipo, a pessoa praticamente já estava casada, só não estavam morando juntos, né? Mas no sentido assim, sexualmente eles estavam apartados, mas estava prometido, estava comprometido. Então já se considerava uma infidelidade se a pessoa saísse né, com uma outra pessoa fora daquilo que estava combinado. Mas assim, ao longo da vida, o que a gente tem? É que a infidelidade do voto conjugal, a relação sexual ilícita, ela acontece dentro do casamento. Né? Jesus falou, se tiver uma relação sexual que não é aprovada por Deus, então a pessoa pode se separar, pegar um termo de divórcio e casar de novo, se quiser. Né? Porque não tem como você falar, nos dias de hoje, principalmente, de infidelidade do voto conjugal se você não tiver casado. Não faz sentido nenhum. Isso mesmo. Certo? O assunto em pauta, o assunto de Mateus 19, de verso 3 ao verso 9, era de casamento, pessoas casadas. É correto divorciar? É correto repudiar a mulher? Eles falam, não. Aí eles falam, mas por que Moisés mandou? Eles falam, porque Moisés mandou por causa da dureza do coração de vocês. Agora eu vou dizer para vocês, quem largar sua mulher não sendo por causa de porneia, infidelidade ao voto conjugal, infidelidade ao voto, e casar com outra, comete adultério. A não ser. Nós vamos analisar agora a cláusula, que é o slide seguinte. Mateus 19, 9. Tem uma cláusula de exceção, a não ser por causa de. Isso é importante, irmãos e amigos. Vejam, a cláusula de exceção é uma disposição contratual ou legal que isenta situações, pessoas ou itens específicos da aplicação das regras gerais. Ela funciona como uma restrição ou exclusão, permitindo flexibilizar normas. No direito civil, destaca-se a exceção de contrato não cumprido, conforme o artigo 476 do Código Civil, onde uma parte suspende sua obrigação se a outra não cumprir a dela. Então, a cláusula de exceção existe na relação matrimonial. O que Jesus quis mostrar para os fariseus e para todos, né, que leem a Bíblia era o seguinte: só tem uma razão em vida, só tem uma razão para uma separação seguida de um novo casamento. É porneia, é infidelidade ao voto matrimonial. Era isso que Jesus queria colocar na mente deles, porque eles estavam acostumados, por qualquer razão, por qualquer motivo, os motivos mais frívolos, a separar, casar outra vez. Separava, casava, separava, casava. E não é assim. A vida dois não é assim. Então em vida só tem esse motivo, infidelidade, ser infiel ao cônjuge, é porneia. É isso que Jesus estava falando para os seus interlocutores. E deixa também a mensagem vem para todos nós, né? Ainda, irmão Joel, na sequência no outro slide, né, de Mateus 19:9, da cláusula de exceção, é simples. Uma simples clicada no Google e a pessoa vai ver lá. Olha o que eu encontrei. A cláusula de exceção em Mateus 19:9
exceto por causa de relações sexuais ilícitas ou porneia, indica que a infidelidade sexual é a única justificativa bíblica que permite o divórcio e subsequente novo casamento na visão adventista. Então, a igreja adventista sempre teve isso, entendeu? Sempre entendeu assim. O cônjuge inocente tem a opção de divorciar-se enquanto a reconciliação é preferível. Então, comentando isso aqui, até que deu um Google e veio essa resposta, né? Veja, a igreja adventista, no caso de infidelidade, a igreja adventista trabalha para a restauração do casamento. Então, se houve infidelidade ao voto matrimonial, houve pornéia, a igreja adventista não chega assim e diz, não, agora você pode casar. Não é assim. Se houve, há conversa, há diálogo para ver se tem condições, se há possibilidade de uma reconciliação. Se a parte traída, se a parte inocente se arrependeu, e se a parte traída, se ela está culpada, a parte, se arrepender. Se a parte culpada, obrigado. Se a parte culpada se arrepende e se a parte inocente está disposta a dar o perdão. Ou seja, porque se dá o perdão é no sentido assim da reconciliação, porque às vezes a pessoa não confia mais, tem várias questões, né? Então cada caso é um caso. Eu já tive caso, irmão Joel, no meu ministério, de acontecer infidelidade e a pessoa se arrepender e a parte inocente está disposta a dar uma nova chance. E foi dada, e até hoje eu conheço ainda o casal que eu estou me referindo aqui, e eles estão vivendo bem. Então, acontece isso. Mas quando não é possível, aí entra o ponto. Quando não é possível, a parte inocente tem direito de um novo casamento. É isso que a igreja adventista entende com base em Mateus 19, do verso 3 ao verso 9, Mateus capítulo 5, verso 32, e também nós vamos ver ainda o que Ellen White escreveu sobre o assunto, né? Mas com base bíblica, Só para dar uma clareada para o nosso ouvinte, relação sexual ilícita é uma relação sexual proibida. A Bíblia traz algumas situações em que Deus proíbe alguns tipos de relações sexuais. Né? Então, o relacionamento sexual proibido pode levar a pessoa a requisitar, a querer se separar. Né? Entre as questões proibidas estão o homossexualismo, o sexo com animais, sexo com criança, com bebês, há uma série de coisas por aí. Isso mesmo, irmão Joel. E aí vamos aí para o manual da igreja. No manual da igreja tem um pensamento da igreja adventista. Esse manual rege a igreja adventista em todo o mundo. E no manual diz assim: no caso de a reconciliação não ser efetuada, no caso, quando houve infidelidade, né? No caso de a reconciliação não ser efetuada, o cônjuge que permaneceu fiel, aquele que violou o voto matrimonial, tem o direito bíblico de obter o divórcio e de se casar novamente. Manual da Igreja, página 76. Agora, nós analisamos aí, até agora, o que a Bíblia diz, o que Jesus falou e o que a Igreja Adventista crê. A Igreja Adventista crê como diz a Bíblia. Nós vamos analisar agora, irmão Joel e amigos, o que Ellen White escreveu sobre o divórcio e novo casamento. Se ela está de acordo com a Bíblia ou se ela foi contra a Bíblia. Porque, assim, o nosso livro de regra, fé e prática é a Bíblia. Certo? O nosso livro
de regra, fé e prática é a Bíblia. Vamos ver se Ellen White concordou com o que está escrito ou discordou. Certo? Mas vamos lá. O primeiro texto, ela escreveu em 1863. Esse texto está no manuscrito 2 de 1863 e também aparece no livro O Lado Adventista, página 344, que diz assim: uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus de acordo com a lei mais alta. Agora, observe o que ela fala. Só há um pecado. Aí ela diz, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de sentirem-se livres do voto matrimonial à vista de Deus. Isso aqui é interessante, irmão Joel e amigos. Observe o que Ellen White escreveu, só há um pecado. Veja que ela coloca, ela está dizendo, porque nós já lemos o que ela escreveu lá, e nós vamos ler mais uma vez aqui, vai aparecer aquele texto, quando ela fala de infidelidade ao voto conjugal, que abrange, é amplo, né? Mas ela, como a Bíblia, em algumas traduções, diz adultério, ou prostituição, ou relações sexuais ilícitas, ela usou aqui adultério, o adúltero, né? Ou o adultério. No caso, só há um pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de sentirem-se livres do voto matrimonial à vista de Deus. Isso aqui é importante, porque aqui a pessoa está livre à vista de Deus. Se ele está livre à vista de Deus, ele pode casar outra vez, a parte inocente. Aí ela continua. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia, continuam com marido e esposa, segundo as leis de Deus. Isso quando não é infidelidade. Entendeu, irmão João? Então, uma separação simples. Brigou lá, tem uma discussão, separa. Continuam casados diante de Deus. Continuam casados. Agora, se houve infidelidade, houve adultério, aí sim, a parte inocente está livre diante de Deus desse voto matrimonial. Então, esse é o primeiro texto. Exatamente. Aqui daí acabou. Eu penso assim, quando a pessoa parte para a infidelidade conjugal, acabou o respeito, né, pastor? É. E se você Justamente. não ter respeito pelo esposo, pela esposa, não tem mais futuro. Então, em vez da pessoa ir lá conversar, dialogar com a esposa, com o esposo, foi procurar uma solução fora do casamento com outra pessoa, ou com um animal, ou sabe lá com o quê, acabou o respeito, acabou... Isso. Aí fica difícil, né? Então, nós vamos analisar agora o seguinte. Ellen White, ela escreve e ela está de acordo com a Bíblia. E assim, o que é importante agora para os irmãos aí, os amigos, estarem atentos. Nós vamos ver ela escrevendo em diversas datas. Por exemplo, ela escreveu em 63, mas tem outro texto em 63 que ela escreveu aí, no próximo slide. Ela diz assim, vi que a irmã, por ora, não tem direito de desposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base do adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem ela quiser ou escolher. Está no mesmo manuscrito 2 de 1863 e também está no Lado Adventista, página 344. Então, em 63, ela escreve isso. Ok? Agora vamos ver. 5 anos depois, o que ela escreveu. E esse aí é um texto que ela está falando, em outras palavras, a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 19:9 ou Mateus 5:32, né? Isso.
Justamente. Tem Veja, isso diferença mesmo. nenhuma. Diferença nenhuma. 5 anos depois, em 1868, ela escreveu o seguinte: nos casos de violação do 7º mandamento, onde a parte culpada não manifesta verdadeiro arrependimento, se a parte ofendida pode obter o divórcio sem se tornar pior a situação de ambos e dos filhos, se os tem, deve separar-se. Está na Review de 24 de março de 1868, ou também do lado adventista, para 346. Agora veja, um breve comentário aqui. Nos casos, ela diz, eu coloquei em negrito, de violação do 7º mandamento. Ela diz, se a parte ofendida é a parte inocente, poder obter o divórcio. Sem tornar pior a situação de ambos e dos filhos, se os tem, deve separar-se. Ou seja, alguém pode ler isso aqui, porque tem alguns que leem, não, mas aqui é só para separar. Não é para casar outra vez. Então, a gente já leu anteriormente o que ela escreveu, lá em 63, dizendo que podia casar. O que ela está dizendo aqui é a mesma coisa, ela não está dizendo outra coisa. Quer dizer, se a pessoa pega esse texto e analisa, que ela está dizendo aqui que só pode separar se houver violação do 7º mandamento, então, veja que situação. Então, por outras razões, não pode separar. Não sei se você entendeu, Major. Olha só. A pessoa diz assim, não, mas aqui não é para separar e casar de novo, não. Aqui é só para separar. Não, o que ela está escrevendo aqui não é para só separar, é separar e casar outra vez. Porque se a pessoa entende, não, aqui é só para separar, então a pergunta é, só pode separar se for quebra do 7º mandamento? E se for outras razões, não pode não separar? É claro que pode, qualquer um pode separar. O que não pode é casar outra vez. Esse é o ponto. Relação sexual que é proibida, leva a Isso. pessoa a se separar conforme Mateus 5,32 e Mateus 19,9. Principalmente, como diz aqui a linguagem, principalmente se a pessoa não manifesta arrependimento, ou tem um arrependimento falso. Então, se a pessoa se sente ofendida, maltratada, desrespeitada, conforme disse Jesus, pode separar e pode casar novamente. Né? E a linguagem aqui, ela não está contradizendo Jesus. Ela está falando que pode se separar para novo casamento. Justamente. Bom, na sequência, agora veja, 25 anos depois de 63, ela vai escrever o seguinte, ó. Por que eu estou dando essa ênfase aqui, irmão Joel e amigos? Por que essa ênfase? Porque assim, quando ela escreveu em 63, dizendo que a pessoa poderia separar e casar por causa da infidelidade do marido, se ela estivesse equivocada, Deus ia falar, minha filha, você está errada. Você está dando aí uma orientação errada para a igreja, para os casais. Mas não, ela continuou falando a mesma coisa. E 25 anos depois ela escreve, vossas ideias com respeito à relação matrimonial têm sido errôneas. Nada, senão a violação do leito matrimonial, pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Então, a violação do leito matrimonial, que é infidelidade, que é porneia, só isso pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Isso quebra o voto. Aí ela diz, vossa saúde estaria em muito melhor condições e se tivesse vossa mente em paz e repouso, mas tem-se ela tornado confusa e desequilibrada, e raciocinais incorretamente com relação ao divórcio. Ela estava orientando a pessoa que estava querendo divorciar e achava que qualquer razão podia. Ela diz, Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar seu marido ou o marido a sua esposa, o adultério.
Seja essa questão cuidadosamente considerada. Então, mais uma vez, ela está dando ênfase, olha, a única razão legal diante de Deus para você separar e casar outra vez, ela está dizendo isso aqui, é caso de adultério. Não é qualquer razão, não é qualquer motivo. Então, ela está repetindo o que ela escreveu em 63. Porque, repito, ela não... Porque alguns... Eu sei de movimentos dissidentes, a gente vai entrar daqui a pouco nisso aí, que lê isso aqui e diz, não, mas aqui não está mandando casar outra vez. Mas o assunto é isso. Nós vamos ver mais texto mais para frente, falando claramente, bem explícito, né? O assunto aqui é separação, divórcio e novo casamento. E a única razão é a infidelidade, é o adultério. Ela não... Senão Gente, não podia separar. Aqui ela é clara em dizer que a violação do leito matrimonial anula o voto matrimonial. Se Isso. anulou o voto matrimonial, ninguém mais tem compromisso com ninguém. Isso. Um voto matrimonial anulado, acabou o casamento, ninguém tem compromisso com ninguém, está todo mundo livre para casar com outra pessoa, porque o casamento deixou de existir. Mas a parte culpada, irmão Joel, aí eu faço uma ressalva na sua fala. A parte culpada não pode. Eu entendi. Quem tem direito. A parte inocente, a parte ofendida, ela tem direito, né? E o novo casamento. Uhum. Vamos agora para um outro texto. Esse outro texto agora, ele é bem claro. 32 anos depois que ela escreveu, lá em 63, dizendo que podia haver um novo casamento se fosse infidelidade. Olha, eu vou ler, a gente vai ler aqui toda a carta. É uma carta, ela escreve para uma senhora. Deixa eu contextualizar aqui. Qual foi o problema? Um irmão da igreja era casado. Eu vou assim explicar para depois a gente ler. O irmão da igreja era casado. A esposa dele traiu ele, arranjou outro homem, casou com outro homem. Aí ele, isso no tempo de Ellen White, né? Aí ele foi, arranjou uma outra mulher, uma irmã, e casou-se. Aí a mãe, veja só, irmão Joel, a mãe dessa moça queria acabar com o casamento. Disse, não, isso está errado, ele não pode casar, não pode, esse negócio está errado porque ele já era casado, ele já teve outra mulher. Aí Ellen White agora escreve para essa senhora. E veja agora, vamos ver o que ela escreve. Para a mãe da moça. Isso. Vejo no que respeita ao casamento de vossa filha com J, o motivo de vossa aflição. Esse casamento, porém, teve lugar com vosso consentimento, e vossa filha, sabendo tudo que a ele dizia a respeito, aceitou como esposo. E agora não posso ver nenhuma razão por que vos preocupeis com a questão. Vossa filha ama a Jota, e pode ser que esse casamento esteja no desígnio de Deus para que tanto Jota como vossa filha tenham mais preciosa experiência cristã e sejam edificados nos pontos em que são deficientes. Vossa filha se comprometeu com Jota em matrimônio e rompeu os laços matrimoniais, estaria longe de ser justo. Ela não pode agora anular suas obrigações para com ele. Agora ela vai dizer algo interessante. Eu conheci pessoalmente suas anteriores relações para com a sua primeira esposa, K. Ou seja, K aqui é a primeira esposa de J. Então a irmã vai dizer, eu conheci a esposa de J, a K. Eu conheci.
e sabia como era o relacionamento. Aí ela diz: J amava K muitíssimo. Ela, porém, não era digna de sua afeição. Ele fez tudo ao seu alcance para ajudá-la e procurou por todos os meios possíveis conservá-la como esposa. Não poderia haver feito mais do que fez. Veja, ela dizendo que J fez tudo por essa mulher. Aí ela mesma agora diz, ó, irmão White, conversou com a esposa dele, a ex-esposa dele. Eu pleiteei com ela e procurei mostrar-lhe a incoerência de sua atitude e roguei-lhe que não pedisse divórcio. Ela, porém, estava decidida e deliberada e obstinada e queria seguir seu próprio caminho. Enquanto ela viveu com ele, procurou obter dele todo o dinheiro possível, mas não o tratava bondosamente como uma esposa deve tratar seu marido. Na sequência, irmão Joel, por favor. J, isso 32 anos depois de 63 que ela escreveu, né, sobre o divórcio. J não se separou de sua esposa. Ela o deixou e separou-se dele. E casou com outro homem. Veja, aí agora está a questão. A ex-esposa de J separou-se de J e agora arranjou outro homem e casou com outro homem. Agora o que é que Ellen White fala? Não vejo nada na Escritura que o proíba de tornar a casar-se no Senhor. Olha que coisa, irmão. Se não vejo nada na Bíblia, não. Não vejo nada na Bíblia que proíba ele de casar no Senhor. Ele tem direito à afeição de uma mulher. Ela continua. Não posso ver que essa nova união deva ser perturbada. É uma questão séria separar um homem de sua esposa. Não há nenhuma base bíblica para dar tal passo nesse caso. Ou seja, separar é agora J da nova esposa. Não tem base bíblica, não. Então, ela estava se baseando na Bíblia. Ela estava se baseando, irmão Joel e amigos e irmãos, no que Jesus falou. Mateus, capítulo 19, verso 9, Mateus, capítulo 5, verso 32. Ela está inventando uma coisa da cabeça dela. Ela está se baseando na Bíblia. Então ela diz, não há nenhuma base bíblica para dar tal passo nesse caso. Ele não a deixou, ela o deixou. Ele não se tornou a casar até que ela conseguiu o divórcio. Quando K se divorciou de J, ele sofreu muito vivamente, e não foi senão depois de ela casar-se com outro homem que J se tornou a casar. Aquela que ele escolheu, estou certa de que será um auxílio para ele, e ele pode ser uma ajuda para ela. Aí ela diz mais uma vez, ó, coloquei até em negrito, não vejo nada na palavra de Deus que exija que ela se separe dele. Tá vendo? Como pediste meu conselho, dou francamente. Carta 50, ou Mensagens Escolhidas, volume 2, página 339 e 340. Texto claro, né, irmão Joel? Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Então, né? A veja, mulher abandonou o marido. Ela saiu isso. fora, casou com outro, né? E aí ele se apaixonou por outra moça, e a Bíblia não tem nada, absolutamente nada contra a pessoa que foi traído se casar novamente com outra pessoa. Justamente. E Ellen White está falando a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 19, 9, 5, 30. Isso. Ela está falando, e ela diz assim, eu não vejo nada nas escrituras, não vejo nada na palavra de Deus que proíbe esse casamento. Ela está dizendo para a irmã lá, irmã, não tem nada na Bíblia contra isso aí não, tá de acordo com a Bíblia. É isso que Ellen White está dizendo aqui. Bem, eu estou ressaltando isso aqui, porque quando a gente entrar na questão dos movimentos dissidentes sobre o assunto,
eles vão querer ser contra o que Ellen White escreveu. Mas olha, Ellen White está dizendo aqui, não vejo nada na Bíblia, não vejo nada nas Escrituras, não vejo nada na palavra de Deus que possa separar isso aí, não tem base bíblica, não. Mas a gente vai entrar nesse ponto aí, o que é que os dissidentes falam sobre o texto de Mateus e sobre o que Ellen White escreveu sobre o assunto. Mas você ia comentar, irmão Joel? Uma pessoa que está casada e está se relacionando com uma pessoa fora do casamento, como foi o caso dessa primeira esposa desse senhor, ela está numa relação proibida. Você não pode ter relacionamento íntimo com uma pessoa que não seja o seu marido, sua esposa. E ela pegou, abandonou, traiu, largou ele, né? E ainda para complementar, tentou usufruir o máximo que podia do recurso financeiro dele, né? Isso. E não dava a retribuição devida, né? Não tratava justamente conforme a bondade que ele tinha para ela. Então, sem a mínima condição, é um relacionamento totalmente proibido nos moldes que Jesus falou em Mateus 5,32 e Mateus 19,9. Isso. Agora, irmão Joel, nós vamos para um texto 33 anos depois. Esse texto foi 32 anos depois que ela escreveu pela primeira vez. É bom a gente sempre relembrar. Ellen White foi numa sequência. Ela escreveu dizendo que podia ter novo casamento em caso de infidelidade, em caso de adultério. Ela escreveu e foi sempre dizendo isso. Ela, em nenhum momento, ela disse, olha, isso que eu falei está errado. Isso que eu escrevi, esse conselho que eu dei está totalmente errado. Em nenhum momento ela falou isso. Agora, vamos lá. 1896, 33 anos depois de 63, ela escreveu o seguinte. Entre os judeus, é aquele texto que a gente analisou lá no início. Entre os judeus, era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas mais triviais ofensas, e a mulher se achava então em liberdade de casar outra vez. Esse costume levava a grande infelicidade e pecado. No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial a não ser por infidelidade do voto conjugal. Ou seja, eu nem vou comentar muito isso aqui que a gente já comentou, mas ela está reforçando mais uma vez, 33 anos depois, ela está reforçando, pode ter um novo casamento no caso de infidelidade do voto conjugal. E aí, a última parte, dessa parte de Ellen White, que ela escreveu em 1901, 42 anos após 63. 42 anos, irmão Joel, outro slide. Ela diz assim, ó, recebi uma carta de vosso marido. Eu diria que só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa de seu marido, o adultério. Só uma causa, ela disse. Então, recebi a carta de vosso marido. Eu diria que só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa de seu marido, o adultério. Bem, então nós vimos até aqui, recapitulando, o que Jesus falou sobre o assunto. Jesus falou que pode haver, no caso de infidelidade, no caso de porneia, pode haver um novo casamento, a parte nossa tem direito a um novo casamento. Nós analisamos o que Ellen White escreveu. Ellen White escreveu de acordo com a Bíblia, dizendo também que pode. E agora, irmão Joel, e amigos e irmãos, nós vamos ver o que é que os movimentos dissidentes falam sobre o divórcio e o novo casamento. O que é que eles dizem? O que é que eles falam? Isso aqui é interessante, viu? Vamos lá. Ele é interessante. Vamos lá. Primeiro, eles acreditam igual a Igreja Católica. Veja só. E o que a Igreja Católica prega, pastor? A Igreja Católica ensina sobre o casamento que o casamento é indissolúvel. A Igreja Católica ensina que não pode... Veja o que a Igreja Católica ensina.
A Igreja Católica, volta só um pouquinho aí, irmão Joel. A Igreja Católica diz, todo mundo sabe disso, a Igreja Católica diz que não pode casar, separar e casar outra vez. A Igreja Católica ensina isso. Certo? Isso é uma doutrina católica. Mesmo tendo traição, mesmo tendo isso. adultério, mesmo tendo relação sexual ilícita, a Igreja Católica não permite separação. Não permite. Não permite. Então, veja, não é bíblico. Aí é que está. Esses movimentos dissidentes, eles dizem a Igreja Adventista é Babilônia. Eles falam isso. E eles é que estão seguindo doutrina de Babilônia. Porque eles colocaram essa doutrina também entre eles. Os movimentos dissidentes, irmão Joel, colocaram essa doutrina de que não pode casar outra vez. Só pode casar se ficar viúvo ou viúva. O único motivo é esse. Então, eles estão acreditando igual à Igreja Católica. Agora, observe, irmão Joel e amigos. Na revista Sinais dos Tempos, de 10 de setembro de 1885, foi escrito o seguinte. Essa é uma revista da Igreja Adventista, né? Olha o que foi escrito nessa revista. Não cremos que os católicos estejam certos em fazer do casamento um sacramento da igreja e um vínculo indissolúvel, por qualquer que seja a causa. Então a igreja se posiciona. Não, nós não cremos igual os católicos. Certo? Nós não cremos que os católicos estejam certos em fazer do casamento o sacramento da igreja e um vínculo indissolúvel por qualquer que seja a causa. Nós não cremos assim. Continua. O casamento é uma ordenança original, como a do sábado, instituída no Éden, enquanto o homem ainda estava em inocência. A igreja entende isso. Embora pensemos que a posição ou teoria dos católicos é errada, podemos lamentar que os protestantes estejam dando um péssimo exemplo ao sancionar a prática de repudiar por qualquer motivo. Viu aí o posicionamento da igreja? Extremos, né, pastor? Hã? É dois extremos, né? Um não dois pode extremos. separar por motivo nenhum e o outro vai por qualquer motivo. Nenhum dos dois está seguindo a Bíblia. Isso. Então, na realidade, essa doutrina de dizer que não pode casar outra vez é uma doutrina católica, da Igreja Católica, que os movimentos separatistas, dissidentes, estão seguindo aí a Igreja Católica. Bem, vamos agora entrar. Dentre esses movimentos dissidentes, tem um que nós vamos ver agora, já pode passar o próximo slide. Tem um, na verdade são dois, eles têm a mesma doutrina, todos eles são iguais, mas tem um que escreveu, né? Escreveu uns livretos e escreveu uma série chamada Série Laodiceia. Esse movimento é o grupo liderado por Nicolice em 1951, que escreveu esse livro aqui. Mas os outros movimentos dissidentes creem igual eles, né? Mas veja só, é o casamento contrato vitalício? Foi o que eles escreveram esse panfleto, e ali eles vão explicando, né? É interessante, irmão Joel e amigos, que nesse panfleto deles, na página 13, no número 8, porque é uma série, viu? Aí, essa série é sobre o casamento. Na página 8, eles dizem assim, ó. Sabe-se que já desde o seu início, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aprovou a prática do divórcio e novo casamento para a parte inocente,
e que a irmã White nunca se contrapôs a essa prática. Eles mesmos dizem que desde o início a Igreja Adventista tinha essa prática e que Ellen White nunca foi contra. Deu para entender aí? Entendi. Sim. Então, eles mesmos estão a dizendo princípio, isso. eles estão então concordando que Ellen White está correta e a Igreja Adventista também, porque esses movimentos dissidentes, a princípio, eles acreditam no dom profético de Ellen White. Isso. Eles Você, a dizem que Igreja acreditam, né? Adventista, está seguindo a Bíblia e está seguindo aqui os conselhos de Ellen White, então qual que é o problema? Isso. Agora vamos lá. Então, eles reconhecem que desde o início a Igreja Adventista tinha essa prática e o interessante é que Ellen White nunca foi contra. Bem, vamos ver agora como é que eles começam a se posicionar. Como é que esse movimento liderado por Nicolice, lá em 51, começa a se posicionar. No mesmo livro, no mesmo panfleto, a página 23, eles dizem assim, ó, o movimento de reforma, ASD, 27º dia, né, veio a existir principalmente como um esforço sincero para restaurar a lei de Deus quebrantada. Veja, não. Nós surgimos para um reforço sincero para restaurar a lei de Deus, que foi quebrantada. Segundo eles, que a igreja quebrou, né? A lei de Deus, e eles surgiram para restaurar essa lei. Continua. A questão do divórcio e novo casamento, que também afeta a lei de Deus, não se discutia nesse tempo. Entretanto, é nosso dever perante Deus dar atenção a esse ponto, por estar envolvido um importante princípio. Sobre esta questão, não participamos da posição assumida pela Igreja Adventista Sétimo Dia. Veja, irmão Joel, que contradição. Olha que coisa. Eles reconhecem que desde o início a Igreja Adventista tinha essa prática, eles reconhecem que Ellen White nunca foi contra, e agora eles, quando surgem, eles dizem, não, aqui nós vamos mudar, porque nós não concordamos. Não vai ter esse negócio de, por causa de infidelidade, casar outra vez, não. Aqui agora, só se morrer. Entendeu aí a questão? Então, eles agora surgem e eles inventam uma doutrina católica que eles impõem agora, para querer se diferenciar da Igreja Adventista, para dizer, não, nós estamos defendendo a lei de Deus. Nós somos defensores da lei de Deus. Se a gente permitir casar outra vez por causa de infidelidade, é violação da lei de Deus. Então, eles agora dizem que estavam restaurando a lei de Deus nesse aspecto do matrimônio. Então, é uma contradição. O que eles dizem e depois o que eles agora, quando surgem, eles começam a praticar e colocam como doutrina na igreja deles. Certo? É tanto, irmão Joel e amigos e Então, irmãos. pastor. Sim. Sim. Pode falar. Para esclarecer o nosso amigo internauta que ele está escutando. Certo. No caso de haver infidelidade conjugal, um adultério, ou um dos cônjuges comete pedofilia, sexo com animal, certo. alguma coisa assim. Como é que esses movimentos dissidentes eles tratam? Como que fica a situação no casamento? Eles dizem que se quiser separar, pode separar, mas não pode, a parte inocente, né? Pode, se quiser separar, separa, mas não pode casar outra vez, não. Tem que tentar reconciliação. Se não houver reconciliação, tem que ficar só, a parte inocente. Eles fazem então, isso. Quer dizer que tem duas opções. Quer dizer que eles têm duas opções.
Ou a Isso, pessoa fica com um marido que vive traindo constantemente, isso, ou fica sozinho na secura, para falar assim. isso. É. Ou fica Mas só. qual que é a base bíblica? Não tem base Aí bíblica agora para não isso. tem, não tem. Nós podemos gravar uma outra live. O Aí que é é que uma eles dureza de usam? coração muito grande contra a pessoa. Você fala assim, ó, ou você fica sozinho, ou você atura o traidor. Rapaz, é ficar entre a cruz e a espada. Não, É. você não dá uma opção boa para a pessoa. Não, e o problema, irmão Joel, é que não tem embasamento bíblico. Então, é tanto, veja só. Nós vamos ver agora que esse mesmo movimento, liderado por Nicolice em 51, nesse livreto, nesse panfleto, eles dão várias interpretações para o texto de Mateus 19:9. Então vamos ver. Vamos lá. Passa aí, por favor, no próximo slide, várias interpretações de Mateus 19:9. Veja as várias interpretações de Mateus 19:9. A reforma liderada por Demétrio Nicolice em 51, inclusive, lança até dúvida no que diz respeito à originalidade do texto de Mateus 19:9. Vejamos o que eles dizem em um de seus panfletos, nesse panfleto aqui. Olha o que eles dizem. Se a cláusula de exceção realmente pertence ao original, ó, Jesus se referiu ao problema da fornicação, como frequentemente aparecia na sociedade judaica. Mateus 5:32, Mateus 19, 9, é o casamento do contrato vitalício, página 6, série Laodiceia, número 8. Veja, primeira coisa que eles fazem, eles lançam dúvida no texto. Eles lançam dúvida na cláusula de exceção. Se a cláusula de exceção realmente pertence ao original, se pertencer, então ele lança dúvida. Aí, se existir essa cláusula, Jesus se referia ao problema da fornicação, como frequentemente aparecia na sociedade judaica. Mas só que a fornicação não era dentro do casamento, entendeu? Aí eles querem interpretar o texto assim. Mas essa primeira parte é que eles estão duvidando do texto. Eles duvidam da originalidade da cláusula de exceção, sendo que está aí, está no grego, no texto grego está lá a cláusula de exceção, a não ser por causa de porneia. E eles lançam dúvida. Agora, tudo isso para não querer aceitar o que Jesus falou. E aí tem um texto de Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 42, que ela, falando a respeito daqueles que lançam dúvida na Bíblia, ela é firme. Viu, pastor? Ela é firme. Viu, pastor? Sim, sim. Fala, irmão. Antes de você ler o texto seguinte, uma coisa me chama a atenção aqui. É a insegurança de gente que parece que não estudou as línguas originais. Não estudou a Bíblia no original. Porque primeiro ele lança dúvida naquilo que Jesus falou, na tradução. E se a tradução estiver correta, então a Sim, intenção de Jesus era em dizer outra coisa. Então, isso. a pessoa ela não consegue ter uma certeza naquilo que o texto diz, justamente por não conhecer, por não ter base de estudo de línguas originais, para dizer, não, aqui quis dizer isso. Como ele não tem certeza, ele fica pulando de um galho para outro. Se esse galho não der certo, eu pulo para o outro. Só que, quem sou eu na fila do pão para querer dizer o que Jesus estava querendo dizer? O que Mateus escreveu foi aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus queria dizer. E Jesus não falou outra coisa diferente, porque a palavra fornicação para aqui seria outra coisa, que é relação sexual
de pessoa solteira, Uhum. não é de Isso, casado. isso. Então, Então, é um aí problema. mostra a insegurança de quem está inventando uma doutrina, mas não consegue uma base escriturística para ela. Isso. Muito bem. Então, eles lançam dúvida na originalidade do texto lá da cláusula de exceção. Aí, o que a irmã White escreve sobre o assunto? Ó, alguns sentam-se a julgar as escrituras, declarando que esta ou aquela passagem não é inspirada, pelo fato de ela não impressionar favoravelmente seu espírito. Eles não a podem harmonizar com suas ideias de filosofia e ciência, falsamente chamada, conforme 1 Timóteo 6,20. Outros, por motivos diversos, põem em dúvida porções da palavra de Deus. Assim, muitos andam cegamente por onde o inimigo prepara o caminho. Ora, não é da alçada de homem algum proferir sentença sobre as Escrituras, julgar ou condenar qualquer porção da palavra de Deus. Quando alguém se atreve a fazer isto, Satanás criará para ele respirar uma atmosfera que lhe tolerará o desenvolvimento espiritual. Então, é uma mensagem dura que Ellen White dá contra aqueles que ficam duvidando do que diz a Bíblia. Então, se a Bíblia diz, a não ser por causa de, aí eles colocam, não, se estiver no original. Então, eles estão duvidando. Então, tem esse texto. Agora, outra posição, irmão Joel, outra posição desse movimento, é a reforma, né? Sobre o texto. É que o mesmo permite o divórcio, mas não o novo casamento. Então, olha só. A primeira posição de Mateus 19:9 é dizer que o texto ele lança dúvida se a cláusula está no original. Depois, se tiver, está se referindo à questão lá da prostituição lá no tempo de Moisés, não é no casamento. A fornicação. Agora, fornicação, melhor dizendo, fornicação. Agora, a segunda posição deles, ó, que outra posição da reforma sobre o texto é que o mesmo permite o divórcio, mas não o novo casamento. Ou seja, diz, não, esse texto aqui, se tem a cláusula, tem, mas não está dizendo que é para casar outra vez, já permite só o divórcio. Aí eles dizem, ó, do ponto de vista puramente gramatical, pode-se dizer que pela cláusula de exceção é permitido ao marido inocente repudiar a mulher culpada, mas não se pode dogmatizar que pela mesma cláusula ele tem permissão automática de casar novamente. Está na página 16 desse livro aqui, ó. É o casamento contrato vitalício, série Laodiceia, número 8, página 16. Então ele diz, não, o texto está dizendo que pode separar, mas não pode casar outra vez. Olha a interpretação que eles dão. E tem outra interpretação, entendeu? Tem outra interpretação que eles dão também, de Mateus 19:9. Pode passar outro slide aí, por favor? Que aí é a outra explicação que os reformistas dão para o texto de Mateus 19:9 é que a cláusula de exceção se aplica a um casal que não está casado legalmente. Agora, que coisa, é uma coisa fora da normalidade, irmão. Olha o que eles dizem, ó, no mesmo livro, desse livreto aqui, ó, página 20. Numa situação em que este pecado está presente, no caso a infidelidade, o adultério, né? Mateus 19:9 poderia ser entendido como segue. Eu, porém, olha o que eles dizem. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser que não esteja legalmente casado, mas vivendo em fornicação, e casar com outra, comete adultério. Que coisa fora da normalidade, rapaz. Eles querem dizer o seguinte, não, a cláusula aqui, se tem, mas está dizendo que se uma pessoa não está casada no civil, não está legalmente casada, está vivendo lá em fornicação. Ou seja, é um casal que vive, tá entendendo? Mas não estão casadas legalmente. Eles dizem isso. Ó. Numa situação, eu vou repetir,
numa situação em que esse pecado está presente em Mateus 19:9, poderia ser entendido como segue. Eles colocam como que eles entendem. Eu, porém, vos digo, que Jesus falou assim, né? Mas eles dizem, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser que não esteja legalmente casado, não está lá, o texto lá não está dizendo nada disso, eles que estão inventando isso aqui. A não ser que não esteja legalmente casado, mas vivendo em fornicação. Rapaz, é fora do normal isso aí. Isso aí é torcer a Bíblia. Como diz o seu pai, o anjo do Gabriel, isso é doidice. Rapaz, é um negócio complicado. Não tem sentido, não tem lógica. Ele é realmente casado, mas ou seja, sim. Se a pessoa estiver tendo sexo fora do casamento, sim, aí ele pode abandonar a companheira e casar com outra. Sim, mas se ele estiver vivendo um sexo fora do casamento, se estiver vivendo um adultério dentro do casamento, aí ele pode separar, mas não pode casar com outra. Isso é coisa de maluco. Porque, veja, o texto não está dizendo isso, que não está legalmente casado, o texto está falando de pessoas casadas. O que Jesus está falando lá, é por isso que eu iniciei a nossa live lá, eu dando essa ênfase, olha, aqui o assunto em pauta é casamento, é dentro do casamento. E Ellen White foi comentando também dentro do casamento. A gente vê o caso do irmão Jota lá, que foi o casamento, a esposa dele traiu ele, separou dele, casou com outro homem, e ele casou outra vez. Então é dentro disso aí. Aí eles ficam inventando isso. Bem, outra interpretação, veja, já acho, são 3 interpretações, vem a quarta agora, do texto de Mateus 19:9. Outra interpretação é que Mateus 19:9 está dizendo que a infidelidade mencionada no texto é antes do casamento e não após o mesmo. Aí eles escrevem, na página 8. Nesse mesmo livro, o Casamento e o Contrato Vitalício, esse mesmo panfleto. Que a infidelidade ou a fornicação de uma prometida esposa se descobrisse antes ou logo após o casamento mesmo, o marido inocente estaria livre para repudiá-la de acordo com a previsão contida na lei de Moisés. Entendeu aí? Então, não. Aqui a questão de Mateus 19:9, pois é, ele está dizendo o seguinte, que a questão de Mateus 19:9 é o seguinte, é antes do casamento, não é no casamento. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ele cita assim, no caso de Moisés. Porque, como você mencionou no início da live, tinha uma questão lá também, né, entre o povo judeu, de se a mulher enganasse ao homem, que a mulher não era mais virgem, entendeu? E aí enganava o homem, né? Aí, nesse caso, eles dizem aqui, é esse caso que está dizendo em Mateus 19:9, que aí pode, se logo no início, olha o que eles dizem, que a infidelidade ou fornicação de uma prometida esposa, se descobrisse antes ou logo após o casamento mesmo, o marido inocente estaria livre para repudiá-la de acordo com a previsão contida na lei de Moisés. É incrível como a reforma recusa aceitar o que diz a Bíblia e os testemunhos sobre o assunto do novo casamento e procura dar outras explicações interpretando erroneamente o versículo. Muito incrível. É uma coisa fora da normalidade. Agora, oi. Dá uma olhada aqui. Então, sim, quer dizer que só é infidelidade se a namorada ou a noiva, ou o namorado ou o noivo for infiel com o namorado e a noiva. Depois que casou, aí não é mais infidelidade, é o quê? Pois é. Então, a pessoa depois que casou, a pessoa pratica relação sexual ilícita, pedofilia, homossexualismo, traição com outra pessoa, aí não é mais infidelidade, aí é o quê? Aí
Rapaz, Não é infidelidade, para eles não é não. Vamos lá, já está é fora do normal, não. Vamos aqui já partindo para a parte final, que já estão mais 1h30 já de live, já está. Vamos lá. já está indo para a conclusão. Os movimentos dissidentes, não se conformando e não aceitando o que diz a irmã White sobre o assunto, afirmam que a irmã White escreveu esses textos, que nós já lemos aí, os textos de Ellen White, dando apenas o seu parecer pessoal sobre o assunto, mas não orientada por Deus. Dizem eles que apenas são cartas e que não são inspiradas. Olha o que eles escrevem no mesmo livro, viu? Em nossa mente, não há dúvida de que os testemunhos da irmã White provêm de Deus, mas por vezes, em suas cartas, ela escreveu certas coisas, não como revelação do Senhor, mas simplesmente como opinião humana. Quando a irmã White escreveu sobre o divórcio, só pôde dar seu conselho pessoal. Tá vendo? Tá na página 10 do livreto deles, é o casamento, o contrato vitalício, página 10. Não. O que eles dizem? Não, Ellen White não foi inspirada aqui por Deus. Ela escreveu aqui, foi uma coisa dela, da cabeça dela. Foi uma coisa da mente dela. Não foi inspirada, foi um conselho dela. Agora, ô irmão Joel e amigos, irmãos, como é que Ellen White ia mandar o povo adulterar? Ou seja, eles estão aqui, eles estão reconhecendo que ela escreveu mesmo. Eles estão aqui, nesse texto, eles estão reconhecendo isso. Não, Ellen White disse que era para casar outra vez em caso de adultério. Ela falou. Mas só que ela falou isso, não foi inspirada por Deus, não. Isso aí foi coisa da mente dela, da cabeça dela, foi um conselho pessoal dela. Ou seja, em outras palavras, foi ela estava mandando o povo adulterar. Agora, como é que entra? Por isso que eu fiz questão, irmão Jorge, de colocar um cronograma das datas. Ela foi numa sequência, ela dizendo a mesma coisa. E eles aqui estão dizendo, no livro deles, esse movimento dissidente, no livro deles, dizendo que a irmã White só escreveu com um conselho pessoal dela. Quer dizer, como é que vai entrar na nossa cabeça um negócio desse? Que Ellen White, quer dizer, que estava mandando o povo adulterar. Agora, eles têm mais autoridade. Entenda só. Eles têm mais conhecimento do que Ellen White. Por quê? Ellen White dá conselho lá e diz assim, eu não vejo nada na Bíblia que proíbe esse casamento. Agora, eles dizem que tem, proíbe. Então, eles querem ser mais do que o que Ellen White escreveu. Tá entendendo aí a situação? Rapaz, é complicado demais. Querem ser mais do que Jesus Cristo. Olha mais só, do que Jesus. Querem ser mais do que Jesus Cristo. Isso. E querem ser mais do que Ellen White, que foi inspirada por Deus. Então, agora vamos aí para o próximo slide. Eu faço um comentário. Diz assim, como podemos aceitar tal explicação dos dissidentes de que a irmã White, ao dar seus conselhos com relação ao novo casamento, ela não foi orientada por Deus? Não podemos aceitar tal explicação. Falando a respeito de seus conselhos transmitidos através de cartas, ela diz, agora o que ela fala sobre os seus conselhos através de carta? Olha o que ela diz. Fraca e tremendo, levantei-me às 3 horas da madrugada para escrever-vos. Talvez digais que esta comunicação apenas era uma carta. Sim, era uma carta, mas induzida pelo Espírito de Deus, a fim de apresentar à vossa mente as coisas que me foram mostradas. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, transmito-lhes aquilo que o Senhor me apresentou. Pronto. Quer dizer, esse assunto é um assunto doutrinário. Esse assunto é um assunto doutrinário. Esse assunto não é um assunto qualquer. Esse assunto não é um conselho simples. Esse assunto envolve, como eles entendem, até violação da lei de Deus, segundo eles. Então, como é que Ellen White ficava dando esses conselhos direto na vida dela, a vida dela toda dando conselho para o povo casar outra vez? No caso de infidelidade, se quisesse, se não pudesse reconciliar, que podia casar outra vez,
E eles vêm agora dizer que ela foi uma carta dela, que isso não era inspirado por Deus. É coisa séria. Vamos para a conclusão, irmão Joel? Conclusão, último slide. Conclusão. Diz assim, fale, irmão Joel, fale. Fale aí. Ok. Então vamos lá. Conclusão. Eu sublinhei aqui, deixa eu voltar Sim, aqui. fale. Eu sublinhei aqui que é para a pessoa perceber essas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, transmito-lhes aquilo que o Senhor me apresentou e que está de acordo com a palavra de Deus. Isso, justamente. Então, cai por terra aquele argumento evidentes de que as cartas elas são opiniões particulares de Ellen White. Não são. Isso. Elas transmitem aquilo que o Senhor apresentou a ela. E especialmente, irmão Joel, quando está se tratando de um assunto desse, de casamento, novo casamento, ainda mais um assunto desse. Sério. Seríssimo, seríssimo. Bem, vamos para a conclusão. Conclusão, vamos lá. A cláusula de exceção em Mateus 19:9, exceto por causa de relações sexuais ilícitas ou porneia, indica que a infidelidade sexual é a única justificativa bíblica que permite o divórcio e, subsequentemente, novo casamento, na visão adventista. O cônjuge inocente tem a opção de divorciar-se, enquanto a reconciliação é preferível. Ou seja, o que a igreja adventista ensina e orienta e tem embasamento bíblico, isso não é da agora. Esse ensinamento é desde os primórdios, desde a igreja, desde o seu início da igreja. E Ellen White nunca foi contra a igreja, os dissidentes até reconhecem isso, e eles ficam querendo desacreditar do que a Bíblia fala, do que Ellen White falou, mas nós cremos no que Jesus falou, no que está escrito na Bíblia, em Mateus 19, do verso 3 até o verso 9, especialmente o verso 9, e também Mateus 5:32, o que Ellen White também escreveu, nós cremos porque está de acordo com a Bíblia. Então, Joel, eu concluo da minha parte esse estudo, esperando que os nossos irmãos, os nossos amigos tenham compreendido, que os irmãos curtam aí, deixem o seu like, comentem, faz um comentário aí, diz se você gostou, se não gostou do estudo, se inscreva tanto no canal do Irmão Joel, quanto no meu canal aí, para a gente estar produzindo mais material, né? mais estudos sobre assuntos importantes como esse. Viu, irmão Joel? De minha parte, tenho concluído aqui. Eu agradeço ao senhor esse esforço que o senhor fez para apresentar esse estudo. Eu acho que vai ser de grande importância para os membros da Igreja Adventista, como para aqueles que querem conhecer as doutrinas e aquilo que a Igreja Adventista prega a respeito de divórcio e novo casamento, né? Todos nós sabemos que existe um ideal. O ideal é que a pessoa se case e que o casamento dure para sempre. Mas, às vezes, as pessoas pecam de uma tal forma que inviabilizam o casamento. E aí, para a questão do pecado, Deus ele traz algumas soluções que ajudam a pessoa a minimizar o problema que o pecado traz. E nesses casos, embora o casamento ele seja para sempre, deve durar até que a morte o separe, às vezes a pessoa é maltratada a tal ponto, é traída, é desrespeitada, a ponto de que ela só consegue reconstruir a sua vida através do divórcio e através de um novo casamento, baseado naquilo que a Bíblia, naquilo que Jesus disse, né? Algumas Isso pessoas, mesmo. não sei por qual motivo, ficam inventando essas teorias e nada mais são teorias de homens. E eu acho assim, às vezes as pessoas têm vontade de ser melhores até mesmo do que Jesus. E nesse afã de querer se apresentar como pessoas boas, acabam
desfazendo, desmerecendo a fala de Jesus, aquilo que Jesus aconselhou. É uma coisa lamentável, infelizmente. Mas estamos aqui para orientar o nosso internauta a respeito da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus fala. E se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu gostei ou não gostei. E se você acha que alguém merece também ouvir esses conselhos bíblicos, compartilhe, comente e se inscreva nesse canal. Então, muito obrigado pela sua audiência até o presente momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém.